Fala galera, aqui é o Ivan e este é mais um vídeo para o canal. Queria agradecer ao Felipe Deschamps que me inspirou a fazer esse vídeo depois de 3 anos com o canal parado. Ele fez um vídeo sobre o I Am Dinosaur há algumas semanas atrás e também fez um outro vídeo falando sobre o algoritmo do Doom, do fogo, e eu achei super interessante. Isso me deu vontade de voltar a fazer vídeos. Não sei se esses vídeos vão sair com mais frequência ou não, mas acho que fica aí um agradecimento especial a ele. O que a gente vai criar nesse vídeo? Basicamente, a gente vai tentar simular um pouco de como funciona o universo. Um pouquinho de como funciona o universo, porque o universo é muito complexo para a gente criar, e ainda mais num vídeo que não faço ideia de qual vai ser o tamanho. Mas a gente vai entender um pouco sobre por que a gente orbita em volta do Sol, por que o Sol orbita em volta da Via Láctea, a Lua em volta da Terra, né? E também como a gente pode expressar forças gravitacionais em um programa, o que é uma força gravitacional e por que a gente não colide, por exemplo, com o Sol, né? E principalmente porque isso é um sistema estável, que a gente vai entender que ele não é tão estável assim, mas acho que ele já foi caótico um dia, mas hoje ele é bastante estável. E a gente vai criar um simulador que simule um pouco disso tudo. Então a gente vai entender desde do zero de como funciona um vetor, como a gente pode fazer cálculos matemáticos e físicos dentro de um programa, até a gente chegar no simulador que realmente a gente aperte um play e ele rode uma simulação dado o estado inicial que a gente defina. Bom, a gente vai entender nesse vídeo, para conseguir construir esse simulador, 3 partes. A primeira é sobre vetores. Vetores que a gente aprende na escola, né? Eles aprende na faculdade. Vetores é o fundamento inicial de qualquer coisa que a gente queira fazer, seja em computação gráfica ou modelagem 3D, ou inclusive para entender física. Depois que a gente entender vetores um pouco, a gente vai construir um código com vetores, a gente vai criar uma classe de vetores e a gente vai implementar isso efetivamente. Em seguida, a gente vai entender um pouco sobre a física. Quais são os algoritmos, quais são as sopas de letrinhas que existem na escola, que a gente aprendeu e na faculdade, e como a gente pode desmembrar isso em coisas realmente palpáveis, que a gente consiga escrever um código que efetivamente funcione. E logo em seguida a gente vai entender como simular tudo isso. Criar um ambiente, definir um estado inicial e ver o resultado de efetivamente ver como o universo pode ter sido criado. Acho que isso é algo muito difícil de fazer, ainda mais em um programa simples como esse, mas acho que vai ser interessante para todo mundo entender sobre como funciona o básico de uma simulação e como a gente pode tirar conclusões a partir disso também. Então, para começar, a gente vai entender sobre vetores. Vetores são formados de componentes de n dimensões, então a gente vai estar usando nesse vídeo todos os vetores são bidimensionais, então todos eles usam x e y. E basicamente o que é um vetor? Um vetor é uma seta, é um ponto, né? E ele tem 2 componentes, ele tem a componente x e a componente y. Quando representado em matemática, a gente representa de cima para baixo, então o primeiro é o x e a segunda linha é o y, né? Se tivesse z, seria embaixo, e w, e assim por diante. A gente tem então aqui um vetor que aponta para a direita, porque ele é um vetor que tem 1 na direção x e 0 na direção y. Como a gente pode também inverter isso, ter um vetor que aponta para cima, 1 na direção y. Esses são 2 vetores unitários, porque ele tem 1 de tamanho. A gente pode ter n outros vetores, sejam eles negativo no x, negativo no y, nos 2. E basicamente cada vetor é uma representação de um ponto no espaço, dado que o 0,0 é a origem de tudo, ou também de uma força, de uma velocidade, de uma aceleração. Então o vetor ele é o fundamento para a gente conseguir representar isso matematicamente num programa. Bom, de nada adianta a gente ter vetores se a gente não consegue fazer nada com eles. Então para isso vem as operações que os vetores têm. Existe uma operação que é de translação. Transladar, a gente pode também chamar de somar vetores ou subtrair, e é basicamente você pegar a componente x de um
x de outro, somar, y de um, y do outro e somar. E quando a gente soma esses dois vetores, a gente obtém um vetor que que representa esses dois outros vetores que a gente somou. Então, essa seta vermelha, por exemplo, ela está apontando para onde a soma dos dois vetores em azul iria, né? A gente pode somar vetores e a gente pode somar o próprio vetor duas vezes, né? Então, a gente está fazendo aí P1 mais P1, que vai dar P2. Obviamente que esse vai dar um vetor que é duas vezes o tamanho de P1. E para isso tem outras operações que a gente pode entender. Por exemplo, a gente pode multiplicar vetores por escalares. Escalares é um número. Por exemplo, aí está 2. Então, quando eu pego P1 e multiplico por 2, o que eu estou fazendo é, pega o x, multiplica por 2. Pega o y, multiplica por 2. E o que isso vai dar? Vai dar um vetor também. Esse vetor aqui, a gente está multiplicando por menos 2 e ele está apontando para o lado oposto. É como se eu estivesse invertendo a seta 180 graus e multiplicando ela por duas vezes. Então, tudo isso a gente faz com vetores. Existem algumas outras duas operações que são bem importantes e elas são fundamentais para a gente construir o nosso simulador no final. Uma delas é a magnitude, às vezes também encontrado como módulo. Eu não vou me ater aqui aos termos. Acho que o que ele significa é mais importante do que esses termos. Tá? Essa equação que eu coloquei é basicamente a equação de achar a hipotenusa dado os catetos. Então a gente tem o x ao quadrado mais o y ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada disso e a gente vai achar a distância, né, meio que o tamanho desse vetor. Basicamente, se a gente colocar uma régua do lado desse vetor e a gente medir, a gente vai encontrar a magnitude. Então a magnitude ela independe da orientação que esse vetor está, da rotação que ele está. Ela só depende do tamanho dele. E uma coisa interessante é que a magnitude ela é uma escalar, então ela não tem xy, ela é um número decimal, basicamente. Uma outra coisa que a gente precisa entender é como normalizar um vetor. O que é normalizar um vetor? É tornar ele normal, tornar ele uma coisa que a gente não precisa se importar com o tamanho dele, por exemplo. E só queira entender, trazer do vetor uma coisa que é importantíssima, que é a direção dele. Então, quando a gente normaliza um vetor, basicamente, a gente está dividindo o vetor pelo tamanho que ele tem. Isso vai trazer ele para um tamanho unitário, como se a gente tivesse um círculo que tem raio 1 e a gente estivesse dividindo aquele vetor pelo tamanho dele, a gente vai encontrar um vetor que aponta para a mesma direção, mas ele tem 1 de tamanho. Isso é importantíssimo para a gente conseguir normalizar algumas ações dentro da simulação e conseguir, por exemplo, trazer um ângulo para um outro ângulo, e normalizar é um ponto fundamental aí dos vetores. Então agora a gente vai programar realmente uma classe que implemente esses 5 métodos que a gente vai utilizar depois para criar a nossa parte física e a parte de simulação. Bora lá! Então aqui a gente tem a nossa base de código. É basicamente um arquivo HTML que tem um canvas. Esse canvas vai ficar em full screen na tela. A gente tem uma simples classe CSS só para remover a margem padrão que o browser aplica e ele ficar realmente 100% na tela. Aqui eu já deixei algumas coisas que vão facilitar depois, mas isso é simplesmente código de interface do tipo inicializar o canvas, já ter algumas coisinhas para a gente rodar a rodinha do mouse e ele dar zoom, desenhar um grid atrás, enfim, coisas que a gente não vai utilizar agora, mas que depois a gente vai entender. Só para mostrar realmente a estrutura do código como está. E aqui no main a gente tem nossa function start, que vai ser chamada logo que a janela, né, ela realmente carregar. Então, basicamente o que a gente está escrevendo nessa parte do código é uma classe que vai se chamar Vector2. Então, o que essa classe ela vai ter? Ela vai simplesmente ser a classe que carrega informação de um vetor e carrega também métodos que permitam a gente manipular esse vetor. Aquelas 5 operações a gente vai implementar elas agora. Então, como vai funcionar essa classe que a gente está construindo? A gente vai ter um construtor que recebe o x e o y, e basicamente ele seta this.x é igual a x
this.y é igual a y. Isso vai inicializar nosso vector2. Por padrão, eu quero que o y e o x sejam 0, para que se a gente quiser, por exemplo, criar um vector2 novo, a gente não precisa efetivamente colocar valor aqui. Isso seja opcional. Então isso daqui vai dar efetivamente um vetor novo, né? A gente pode colocar assim. Vamos então testar se isso daqui está funcionando. Obviamente que está, mas a gente vai verificar se está funcionando. Então a gente pode perceber aqui que nosso código está carregando, o start está sendo chamado. Vamos então verificar se nossa classe está aqui e vamos criar um novo vetor. Eu vou passar aqui a posição 10, 20 e agora a gente tem um novo vetor. Vou salvar isso em V e vamos ver se v.x está lá o 10, v.y está lá o nosso 20. Ok? Então continuando. Para a gente conseguir facilitar um pouco nossa vida, eu quero criar um facilitador para a gente poder logar esse vetor aqui. Por exemplo, se eu aperto V, ele vai imprimir esse vetor aqui dessa forma. Eu não queria que ele ficasse assim. A gente pode usar o toString, que é um método padrão do JavaScript, para converter objetos em string. Com isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou retornar esse objeto, mas em forma de array, como se efetivamente a gente estivesse mostrando um vetor. Eu vou colocar this.x.toFixed e vou dar duas casas decimais de arredondamento. Vou colocar this.y.toFixed e também vou imprimir isso com duas casas decimais de arredondamento. Agora, se a gente vier aqui, recarregar a página e colocar v é igual a new vector 2 e a gente printar v, por exemplo, meu vetor é mais v, a gente pode ver que ele está efetivamente utilizando aquele método toString. Isso é nativo do JavaScript, a gente não precisa se preocupar em efetivamente chamar o toString, ele vai chamar isso toda vez que ele tentar concatenar uma string com outra. Bom, depois que a gente fez o método toString, agora a gente vai criar o primeiro e o segundo método de translação. É aqueles métodos que a gente consegue somar dois vetores. Então o primeiro que a gente vai utilizar é o add, e ele vai receber um vector também. Então basicamente o que a gente vai fazer é pegar o próprio valor do vector.x e somar em this.x. Então this.x vai ser mais igual, ou seja, vai ser o valor dele próprio somado com o vector.x. A gente vai copiar isso para o eixo y e a gente vai retornar o próprio objeto que a gente está trabalhando. Isso daqui vai servir para a gente poder encadear as chamadas. Então a gente vai poder, por exemplo, chamar o nosso vetor .add algum valor, .add de novo, .add de novo, e a gente vai poder encadear, só porque a gente está retornando o próprio objeto. Leiam sobre isso, é bem interessante quando você está criando classes desse tipo. Um exemplo é, acho que o jQuery, ele te permite encadear esse tipo de coisa, Lodash e algumas outras bibliotecas também permitem encadeamento. Vamos então testar nosso código. Aqui a gente tem então um novo vetor que chama de v. Esse vetor v, agora a gente vai adicionar um 1. Isso daqui vai dar errado, porque a gente não está trabalhando com esses valores escalares aqui. Toda vez que a gente for somar um vetor, vou repetir aqui, a gente vai precisar somar um outro vetor, e não efetivamente os valores desse vetor. Então, se eu quero somar, eu vou passar um vetor efetivamente para cá. Então, eu vou somar 1, 1, e agora a gente tem um vetor somado. Para a gente criar o segundo método de translação, a gente vai criar um sub, que é de subtração. Basicamente, a gente vai inverter esse operador aqui para menos igual. Isso vai deixar o nosso vetor poder ser subtraído. E aqui a gente pode ver um belo exemplo de encadeamento de chamada. Vou criar o vetor e depois vou fazer .add new vector to 1.sub new vector to 1, 1. E a gente deve chegar no mesmo valor do vetor, porque ele somou 1 no x, somou 1 no y, e depois subtraiu 1 no x e subtraiu 1 no y. Nosso terceiro método vai ser um método que a gente vai escalar o vetor.
E como que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai passar um factor em x e um factor em y. Só que o factor em y vai ser, por padrão, o factor em x. Ou seja, se a gente quiser escalar o vetor igualmente em x e y, a gente só precisa passar o primeiro parâmetro e não necessariamente dois parâmetros. O que a gente vai fazer aqui é exatamente igual a subtração e adição, exceto que ao invés de ser menos igual e mais igual, a gente vai usar multiplicado. E a gente não tem vetor, a gente tem um fator em x e a gente tem um fator em y. Notem que como factor y por padrão é factor x, ele vai estar escalando igualmente esse vetor. Vamos experimentar. Estou criando um novo vetor, 10, 20, e agora eu vou dar ponto .scale. E eu vou escalar ele em x 2 vezes e em y 4 vezes. O que será que isso vai dar? A gente multiplicou o x por 2 e o y por 4. Então ficou 20, 80. Se a gente tivesse escalado ele, por exemplo, por 2, só em x, ele já vai aplicar isso para y também e a gente vai obter o dobro dos valores. Então, nosso scale já está funcionando perfeitamente. Vamos agora para as duas últimas operações. Essas são um pouco mais complicadinhas. Na verdade, eu acho que é a única, por enquanto, que vai exigir matemática efetivamente, que é a magnitude. A magnitude não recebe nenhum parâmetro. Ela apenas retorna um valor escalar. E como que a magnitude é computada? É pelo tamanho desse vetor, né? Lembra de colocar a régua do lado da seta? Então, como que a gente faz isso? A gente basicamente vai pegar a hipotenusa desse vetor, que é calculada como dis.x ao quadrado. Como não tem ao quadrado tão fácil, né, de escrever assim, a gente tem que usar math.poll. Assim fica um pouco mais prático. Eu somo com dis.y também ao quadrado e eu acho a raiz quadrada desse treco inteiro. Isso daqui é o que vai efetivamente ser a nossa magnitude. Então eu vou retornar essa magnitude para o programa. A gente pode experimentar então isso daqui em ação. Vou criar um novo vetor. Dessa vez ele vai ter o tamanho de 1 no x e 0 no y. E eu vou ver a magnitude desse vetor. Obviamente que é 1, porque o tamanho dele é 1. Então vamos criar de novo esse vetor, só que em y ele vai ter 1 e não em x. Se a gente pegar a magnitude, também é 1. E o que acontece se a gente criar um vetor, por exemplo, 1, 1? Qual que será a magnitude desse vetor? Exatamente, é esse o número que é a raiz quadrada de 2. Logo, a gente pode até experimentar se math.sqrt de 2 dá exatamente o valor da magnitude. Vamos limpar então isso daqui e a gente vai fazer de novo com um vetor negativo. Vamos ver se essa magnitude vai dar a mesma. v.magnitude 1.41, exatamente o mesmo valor que a gente tinha encontrado. A magnitude não importa a direção e basicamente importa o tamanho. Por isso que se o vetor está para um lado, para o outro, em qual direção ele está, não importa. E por último, a gente vai fazer um método que chama normalize. O que esse método faz é normalizar o próprio vetor. Para isso a gente vai criar uma variável auxiliar que chama de magnitude, que é igual a dis.magnitude. E depois a gente vai pegar o dis.x e vai dividir ele pela magnitude e vai também dividir o y pela magnitude. A gente, nesse caso, retorna o dis, porque isso retorna um vetor. A gente só não retornou dis aqui, porque isso daqui não retorna um vetor. Ele precisa retornar um valor escalar, que é um número. Mas em normalize, ele vai retornar o próprio vetor também. Para a gente verificar se isso está funcionando, basicamente o que a gente vai fazer, deixa eu limpar aqui, a gente vai criar um novo vetor, a gente vai verificar a magnitude dele antes, e depois a gente vai chamar normalize. Depois disso, a gente vai chamar a magnitude de novo, e ele tem que dar 1. Óbvio que matemática em computador não é precisa,
A gente tem aqui uma precisão muito boa, então isso daqui é basicamente 1. Ok? Com isso a gente termina a nossa classe de vetor. Bom, agora a gente vai entender um pouco sobre a física, como ela funciona. Esse pontinho aí no meio, vamos imaginar que ele é uma partícula. Então ele tem algumas propriedades. Ela tem posição, velocidade, aceleração e força. A gente vai então pegar essa partícula e aumentá-la um pouco. E aí ela vai virar o quê? Obviamente ela vira um planeta, né? Se aumentou uma partícula um pouco, isso já vira um planeta. Porque tudo pra gente nesse vídeo vai ser planeta. Planeta também tem algumas outras propriedades, como o raio dessa esfera, né? Que a gente está representando ela em 2 dimensões, mas entenda que ela tem um volume também e ela tem massa por consequência. Quando a gente pegar esse planeta e colocar num plano cartesiano, a primeira coisa que a gente vai ter é a posição desse planeta. Essa é a primeira propriedade, que é a mais importante de tudo. E quando a gente está lidando com física, uma coisa que a gente tem que entender é que a posição é a última coisa a ser computada, mas é a primeira a ser mostrada para a pessoa. Então é como se a gente não se importasse com mais nenhuma outra propriedade e só a posição importasse para a gente representar esse círculo na tela. Mas ela é a última coisa que a gente vai computar e efetivamente atualizar no nosso ciclo de atualização da física. A posição ela é mais um escravo da velocidade. E a velocidade é a derivada da posição. Então, quando a gente estiver falando de posição, a gente nunca vai atualizar a posição diretamente. A gente sempre vai atualizar a posição de acordo com a velocidade que o objeto está. Então, se ele está a 2 metros por segundo x em 1 metro por segundo em y, basicamente a gente está dizendo que em 1 segundo a posição vai atualizar 2 em x e 1 em y. Quando a gente depois pegar essa posição e atualizar, ela vai estar sempre em função da velocidade, certo? E a velocidade, ela é a última coisa que a gente vai ter que ter nessa simulação? Não. A gente tem a aceleração. E da mesma forma que a posição depende da velocidade, a velocidade depende da aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade. E é como se a gente estivesse falando assim, a velocidade varia em função da aceleração. E a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Esquece o ao quadrado e pensa em metros por segundo, porque se a velocidade é por segundo, a aceleração é por segundo, né? E se a gente pensar que a aceleração vai mudar a velocidade da mesma forma que a velocidade muda a posição, então a gente está achando um padrão aí. A aceleração vai estar mudando a velocidade e a velocidade vai estar mudando a posição. E a aceleração é a última coisa que a gente tem? Errado. A última coisa que a gente vai estar trabalhando, pelo menos nessa simulação física, vai ser a força. A força é que vai originar todos os movimentos da nossa simulação. A gente vai controlar a força. Na verdade, a gente não vai controlar, a gente vai descrever como a força funciona, né, usando a equação da gravitação. E a aceleração, a velocidade e a posição vão todas ser em consequência dessa força. Então, a aceleração, velocidade e posição, a gente não vai efetivamente modificar eles no programa. A gente vai simular isso a partir da força. A gente poderia também simular o impulso e uma série de outras derivadas, mas não é o caso. Se quiserem depois, pesquisem isso na internet, mas como todas as equações que a gente vai utilizar nesse vídeo, nesse projeto, usam até a força, a gente só precisa da força para conseguir simular tudo isso. Bom, como isso tudo funciona? Se a gente parar para pensar só na posição, a posição é basicamente um objeto que tem x e y. Vamos imaginar que esse objeto começa no 12, 12, como está ali na direita. A gente inclui a velocidade, e depois que a gente inclui a velocidade, ele passa a ter um vetor que aponta para a direção que ele está se dirigindo, né? Que é a velocidade. Então, como que funciona esse ciclo de atualização da posição em função da velocidade? Basicamente, a gente vai pegar a posição e vai setar a posição para posição somada com a velocidade. Aí entra um porém. A gente não pode somar a velocidade 1000 vezes no segundo. A gente tem que somar um pouquinho da velocidade, como se fosse uma proporção da velocidade que é de acordo com quanto de tempo passou da nossa simulação. Esse tempo ele tende a zero.
mas ele não é zero, obviamente, porque o computador ele toma tempo para simular as coisas, para computar as coisas. Então a gente vai estar sempre normalizando isso com um dt, que é basicamente a diferença de tempo. Então vamos supor que dt seja 1 nesse caso, para facilitar o cálculo. Se nossa velocidade é 4 no eixo x e 0 no eixo y, a gente multiplica por 1 segundo e a gente vai ter um valor de 4 zeros sem nenhuma unidade, né? E se a gente somar esses dois agora, a gente vai obter a nossa nova posição. Essa posição foi atualizada e a gente seguiria atualizando isso várias vezes para simular a posição de acordo com a velocidade. Bom, incluindo a aceleração, o que a aceleração vai fazer é a mesma coisa que a gente fez da velocidade para a posição. A aceleração ela vai basicamente aplicar na velocidade uma mudança de acordo com a aceleração. Como que essa mudança funciona? Então vamos supor que a aceleração esteja representada aí no y4 e x menos 4, então ela está apontando justamente para essa direção. A gente vai pegar a nossa velocidade e ela vai ser a própria velocidade somado com a aceleração vezes a diferença de tempo. Vamos supor que a diferença de tempo seja 1 segundo para facilitar. Quando a gente multiplica a aceleração por 1 segundo, a gente vai cortar uma unidade. Então ela vai ficar por segundo e não por segundo por segundo. Quando a gente somar os dois, a gente vai então achar a velocidade, que é realmente a próxima velocidade que a gente vai atualizar. Depois que a gente fez isso, a gente iria atualizar a posição e assim por diante. Então, agora a gente já está entendendo um pouco de como funciona a aceleração, a velocidade e a posição. E o último que está faltando é a força. E a força ela é um pouco diferente, porque ela não é tão por segundo, por segundo, por segundo. Ela é por segundo por massa. Porque a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando a gente traz em função da aceleração, a aceleração vai ser igual a força sobre a massa. Ou seja, a gente vai estar tendo uma unidade que vai ser referente à aceleração, ela vai ser por segundo por massa. Quando a gente coloca essa força visualmente aí, a força vai afetar a aceleração vai afetar a velocidade e a velocidade vai afetar a posição. Depois que a gente entende um pouco da lei de Newton, isso faz sentido, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Colocando a aceleração na esquerda, a gente vai ter força sobre massa. Então, para a gente descobrir a aceleração, basicamente a gente vai pegar a força e vai dividir pela massa. Supondo que a massa seja 0,5 e a nossa força, nesse instante, seja 0 no eixo x e menos 4 no eixo y, a nossa aceleração vai ser 0 menos 8. Então, a gente pode já tirar uma conclusão daí que a aceleração vai estar sempre em sincronia, não em sincronia não, apontando para a mesma direção da força. Ela só vai estar escalada inversamente de acordo com a massa. Então, quanto menor a massa, maior vai ser a nossa aceleração. E quanto maior for a massa, mais pesado é aquilo, mais difícil de tomar aceleração aquilo tem. Então, ela vai ser menor. Bom, vamos focar então só na força agora, para a gente entender um outro conceito muito importante para completar toda a nossa parte de física desse projeto. Vamos colocar então dois corpos. Imagina que são dois planetas. Eles têm uma distância entre eles e ambos têm massas. A massa m maiúsculo e a massa m minúsculo da direita. Como que a gente pode descrever a atração que esses corpos têm? Ou seja, é como se a gente estivesse efetivamente falando da Terra e da Lua. Como que uma atrai a outra? Imagina que a da direita seja a Lua e da esquerda seja a Terra. Elas não estão em escala, mas é para a gente representar. Bom, existe uma lei que chama a lei da gravitação, força gravitacional, né? Que ela diz que G, que é um número mágico que foi encontrado experimentalmente, que ele vale a 6,671 vezes 10 elevado a menos 11, ele é um número bem pequeno, porque a força que isso efetivamente carrega entre as massas é muito pequena, e para isso valer alguma coisa e você perceber, você tem que ter muita massa, então por isso que só planetas conseguem orbitar uma coisa em volta, né? E não efetivamente, sei lá, você jogar uma bolinha de gude em volta da sua cabeça, ela não vai orbitar na sua cabeça, porque sua cabeça tem pouca massa, e a bolinha de gude também. Então isso só funciona para corpos bem grandes, né? Como se fosse uma ordem de grandeza da escala que as coisas vão ter para se atraírem. Então é basicamente G vezes a massa, vezes a outra massa, dividido por D ao quadrado. D é a distância,
Então a gente pode tirar uma conclusão daí, que quanto mais próximo, maior é essa força, porque D vai tender a ser menor, e logo a divisão vai ser por um número cada vez menor, e vai tender ao infinito. E quanto mais longe for essa distância, também menor é essa força. Se esses corpos estiverem muito, muito próximos, essa força tende ao infinito, né? Se eles estiverem no mesmo ponto, ela tende ao infinito, mas eles nunca vão estar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então olha que beleza, já está resolvido aí o nosso problema. Bom, dado que isso é a nossa física, vamos programar então o nosso planeta. Como a gente vai efetivamente modelar isso no código. Depois de a gente ter construído nossa classe do vetor, a gente agora vai construir uma outra classe. Essa classe vai ser fundamental para tudo, porque ela vai conter o nosso objeto que a gente vai estar simulando. Então essa classe vai se chamar Planet. Então, efetivamente, isso vai ser um planeta. Para a gente construir um planeta, a gente precisa de algumas informações básicas, como por exemplo, uma initial position, que por padrão vai ser um new vector 2. A gente também vai receber uma initial velocity, que por padrão vai ser também o new vector 2. E a gente também vai receber algumas outras informações, que depois a gente vai adicionar aqui. Então, basicamente, quando a gente construir nosso planeta, a gente vai estar criando essas inicializações. E a gente vai estar construindo aqui todas as propriedades que a gente falou anteriormente. Então, position, que inicialmente vai ser a initial position, this.velocity, que é igual a initial velocity, this.acceleration, que é igual a new vector 2. Aí a partir daqui a gente não vai permitir inicializar isso dinamicamente. Não acho que é necessário. E this.force, que vai ser o new vector 2 também. A gente também vai incluir aqui uma coisa muito importante, que é o raio desse planeta. Esse raio vai ser importante para a gente computar o volume e a massa. E a gente também vai utilizar o raio para definir o tamanho que isso vai ter na tela de representação. A gente vai permitir com que esse raio seja passado por parâmetro, e por padrão esse raio vai ser equivalente a 1. O raio, então, vai ser inicializado, e a gente depois vai também inicializar nosso volume. Aqui eu vou colocar uma equação que, de acordo com o raio de uma esfera, a gente consegue saber o volume. A equação é a seguinte, é 4 terços, ou seja, 4 sobre 3, de π, math.π, vezes o raio ao cubo, que a gente pode expressar isso daqui como math.pole radius 3. Então essa é a equação do volume. E por consequência, a massa vai ser igual a this.volume vezes uma tal de densidade. A gente vai definir a density, então, como um parâmetro também. A gente não vai utilizar a density muito, mas a gente vai permitir essa passagem de parâmetro aqui. A densidade, por padrão, vai ser sempre 1. Então, esse é o valor que provavelmente não vai ter efeito. A massa vai ser equivalente ao volume, como se fosse, sei lá, um planeta feito de água. A água é próximo de 1, a densidade, se não 1. Acho que é ela que define também um ponto de relação da densidade. Então, para a gente conseguir testar esse programa, é melhor que a gente consiga visualizar as coisas. E para isso a gente vai criar logo a função render, que vai desenhar esse planeta na tela. Eu vou avançar um pouco, porque isso é coisa de Canvas, HTML5, e se vocês quiserem ver o código no final, vocês podem. Então, mas basicamente a gente tem uma função que vai chamar de render, que vai receber o contexto do HTML5 do Canvas, e a gente vai executar um código aqui que desenha isso daqui. Então, vamos lá. A gente vai criar aqui, então, um set interval
Eu vou chamar isso daqui a cada 16 milissegundos, que é mais ou menos uma frame. E aqui dentro a gente vai chamar essas funções que vão efetivamente atualizar a simulação, renderizar e assim por diante. Por enquanto a gente vai trabalhar com um planeta só, então eu vou criar um novo planeta aqui, Planet Terra, que é igual a New Planet. Ele vai ser inicializado na posição 0, 0. Logo eu não preciso definir isso daqui, mas a gente vai colocar para ficar um pouco mais claro. A velocidade dele é 0, 0 também. E o raio dele vai ser 1. Depois que a gente inicializar, no set interval, toda vez a gente vai estar chamando um método que vai limpar nosso canvas. Então a gente vai chamar esse método que já está nos helpers, que é o update canvas, e basicamente a gente passa qual canvas que a gente quer que ele já gerencie. Logo em seguida a gente vai chamar terra.render e eu vou chamar ela passando o contexto que eu quero que ela renderize. Vamos ver se isso está funcionando legal. E tcharam! Aqui está nosso primeiro planeta. Deixa eu ver se consigo dar um zoom nele aqui. Ele está bem pequeno porque ele tem 1 de raio. Eu consigo dar um zoom aqui por conta daqueles métodos que eu chamei. Chama Update Canvas. Ele já pega o scroll, já verifica se você está arrastando para movimentar. Então a gente consegue movimentar e dar zoom. Ok? Bom, agora vamos aumentar um pouco essa terra, colocar 10 nela. E aqui já está um bom tamanho para a nossa terra. Vamos conseguir então agora fazer com que nossa Terra simule efetivamente os efeitos da força, aceleração, velocidade e atualize por consequência a posição. Então agora, para a gente conseguir simular esse planeta, a gente vai criar o código responsável por atualizar a força, a aceleração, a velocidade e a posição. Para fazer isso, a gente vai criar um método que vai chamar update. E ele vai receber um DT, que por padrão vai ser um DT bem pequeno. Aqui dentro, então, a gente vai inicializar a força como um vetor nulo. E a gente vai, então, necessitar de um método que a gente não criou antes no Vector 2, que é um método que a gente vai chamar de copy. Para a gente poder criar uma nova instância do vetor sem que a gente afete ele próprio. O que esse copy vai fazer é basicamente retornar new vector to de dis.x e dis.y. Então isso daqui vai garantir que a gente tenha uma nova instância do nosso vetor. Aqui embaixo, então, a gente vai fazer a seguinte operação matemática. A gente vai utilizar aquela fórmula da aceleração. A aceleração, então, ela vai ser igual a força. A gente vai copiar essa força para não manipular ela diretamente. E vai multiplicar, na verdade dividir, né? Só que aqui a gente não tem multiplicação, então a gente vai multiplicar pelo inverso da própria massa. E aqui a gente consegue, então, descobrir a aceleração. Agora a gente vai calcular a velocidade. E para descobrir a velocidade, a gente vai basicamente pegar a própria velocidade que a gente tem e somar com a aceleração que a gente já tem calculado anteriormente. A gente vai copiar essa aceleração e multiplicar, né, escalar isso daqui, pelo nosso dt, que é basicamente pegar a própria aceleração vezes dt. A mesma coisa vai ser feita com a posição. Pronto, a gente fez o núcleo principal da nossa simulação. A gente vai incluir aqui algumas coisas a mais, só para garantir que nada vai sair do controle, colocar alguns limites de velocidade máxima e de aceleração, para a gente conseguir daqui a pouco não ter tanto problema com isso, visto que a gente está usando um código que usa computação numérica, e isso pode sair do controle. Mas
Vamos testar então agora, com esse método update, se o nosso planeta ficou no lugar. A gente vai colocar ele aqui. Antes de renderizar, a gente vai atualizar nossa Terra. Vamos verificar então se a Terra está no lugar. E tcharam! Aqui está o nosso planeta parado. Agora vamos iniciar nosso planeta lá em cima com a velocidade inicial de... vamos colocar 1 e ver o que vai acontecer. Vocês não devem estar percebendo, eu vou dar um zoom aqui, mas nosso planeta está se movendo. Vamos aumentar essa velocidade do planeta e ver o que vai acontecer. Aí está, nosso planeta se movendo no eixo X bem devagarinho, porque a gente definiu uma velocidade inicial. Vamos colocar essa velocidade bem maior e vamos colocá-la também para se mover nos dois eixos. Tcharam! Lá está nosso planeta indo para o infinito e além. E se a gente não mexesse na velocidade e a gente fosse lá naquele código da aceleração e a gente colocasse uma força constante para a direita de 1. Nosso planeta está acelerando aos pouquinhos. Porém, a massa dele é tão grande que ele vai levar muito tempo para acelerar. Então vamos colocar uma força um pouco maior aqui para a gente conseguir perceber isso de maneira mais rápida. Não está funcionando. Conseguem ver que ele... Então vamos colocar uma força aqui um pouco maior para a gente conseguir perceber isso acontecendo mais rápido. E aí está, nosso planeta acelerando bem devagarinho. E podem perceber que ele está começando a ganhar velocidade. E quanto mais velocidade ele ganha, mais velocidade ele ganha, mais aceleração ele tem. Vou aumentar mais ainda essa aceleração. Essa força, né? E aí as coisas começam a ter um visual e uma funcionalidade. Ok. Para a gente continuar, então vamos zerar essa aceleração aqui. E a gente vai fazer uma coisa muito importante agora. A gente vai basicamente criar o nosso simulador. Então agora a gente vai fazer uma parte bem importante do nosso código, que é quem vai agrupar todos os planetas e vai efetivamente chamar a renderização e atualização em todo mundo. Essa é a nossa classe Simulator. Ela vai receber inicialmente planetas. E esses planetas, a gente vai salvar eles lá dentro do Simulator. E a gente também vai inicializar todos esses planetas com o próprio Simulator. Então eu vou pegar todos os planetas e eu vou setar dentro de planeta.simulator é igual a this. Então agora todos os planetas já têm a referência do próprio Simulator. Se eles precisarem saber de outros planetas, enfim. A gente também vai criar um método update, que vai receber o dt e vai chamar o update de todos os planetas. Utilizando a mesma estratégia do update, a gente vai repetir isso, só que com a função render, que ao invés de ser dt, vai receber um context e vai chamar o próprio render de cada planeta. Feito isso, a gente consegue agora trocar nossa renderização direta na Terra pela simulação. A gente vai passar a própria Terra como o único planeta dentro de um array, e aqui a gente vai trocar de Terra para Simulator. Vamos ver se isso vai funcionar. Continua da mesma forma, ou seja,
está funcionando. Agora que a gente tem a Terra, a gente pode criar outros planetas também. Por exemplo, a gente pode criar Marte, que vai estar na posição 3060 e vai ter uma velocidade de 10 menos 10. E a gente também vai colocar a Terra numa velocidade de 10, 5. Vamos ver o que isso vai acontecer. Basicamente, a gente só está vendo a Terra, porque a gente esqueceu de passar Marte para o simulador. Vamos colocar então Marte também dentro do simulador. E agora a gente tem dois planetas, né, dentro da simulação. Não existe nenhuma força ainda de gravitacional, nem nada, então a gente vai incluir isso daqui a pouco. Para a gente entender o próximo passo, primeiro vamos dar uma olhada no que a gente já fez. Então a gente criou um método start, que inicializa o canvas, cria dois planetas e depois cria um simulador que recebe esses dois planetas. A gente tem um set interval que atualiza a cada 16 milissegundos, vou colocar 15 aqui para ficar igual isso falou. Ele limpa o nosso canvas, atualiza todos os planetas e depois renderiza todos os planetas. Então nosso ciclo a cada 15 milissegundos é esse. Aqui no update então, a gente vai trocar esse newVector2, que é um vetor zerado, por um método que vai computar essa força. Mas antes disso, vamos implementar a função, a força gravitacional, efetivamente. Para isso, a gente vai criar um método que vai chamar attraction2, e ela recebe um planet. Então, dentro do planeta, a gente pode chamar esse método attraction2 um planet. Basicamente, não existe atração se o planeta que a gente está tentando atrair é o mesmo que a gente. Então, se this for igual a planet, então a gente vai retornar newVector2, porque a gente não quer que ele se atraia a ele mesmo. Isso pode dar um problema na simulação. Logo em seguida, a gente vai basicamente implementar aquele método da força gravitacional. Basicamente, o que a gente fez foi primeiro achar a distância entre os dois planetas. A gente acha isso pegando a posição, copiando ela e subtraindo pela posição do outro planeta. Depois a gente acha a distância efetiva. A gente pega a distância entre os planetas, que é o vetor, e acha a magnitude. Em seguida, a gente pega a força escalar, que é a aplicação da Newton Gravitation Law. É uma função que basicamente encapsula aquela lei de Newton. A gente passa a massa de um planeta, a massa do outro planeta e a distância entre eles. Depois a gente precisa converter isso em uma força em vetor e não necessariamente uma força escalar. Para fazer isso a gente pega a distância entre os planetas, normaliza para tornar isso 1 e escala usando a força escalar. O resultado vai ser a força em vetor. Bom, aqui está o nosso projeto final, então. Eu fiz alguns ajustes a mais. Coloquei um rastro em cada planeta para facilitar a gente ver aonde ele está indo. E também coloquei a cor dele proporcional à massa. Incluí também um script, um algoritmo que cada vez que um planeta colide com outro, o de maior massa recebe massa do de menor. Logo, toda vez que um planeta encontra outro, ele vai perdendo cada vez mais massa. E toda vez que ele chega a uma massa mínima de existência, se não me engano é 1, ele some da nossa simulação. Vamos então rodar alguns testes e ver o que acontece. Esse é o nosso primeiro exemplo de dois planetas, um é de massa maior e outro de massa menor. Vocês podem perceber que logo no início o planeta maior tende a se mexer menos do que o menor. Isso está certo, né? Porque o menor tem menos massa, então é mais fácil para ele acelerar. Eu inicializei a simulação com dois planetas. Se a gente colocar esse planeta aqui com a massa bem maior, vocês vão perceber que ele quase nem vai se mexer. Agora, se a gente começar esse planeta de massa menor com a velocidade, por exemplo, para cima positiva, a gente vai perceber que
ele faz uma curvinha e mesmo assim ele não consegue criar uma órbita, né? Vamos então tentar aumentar isso daqui para 50 e morreu de novo. E se a gente colocar aqui, por exemplo, 70, será que ele vai conseguir uma órbita? E tcharam! A gente conseguiu velocidade suficiente para que esse planeta não caia dentro do outro, né, e morra, no caso. Então, a gente conseguiu uma velocidade suficiente para isso. A gente pode colocar velocidades maiores, por exemplo. Vou colocar 150. Isso vai criar uma órbita um pouco maior. E nota como esse pouco maior é bem maior. Se a gente esperar o suficiente, vocês vão perceber que ele vai fazer uma órbita gigante e vai voltar para cá. Vamos tentar isso daqui, então, um valor mediano, para ver se a gente consegue uma órbita um pouco circular. Está quase circular, né? E é mais ou menos por aí que a gente vai parar com essa simulação específica. Vamos então colocar mais um outro planeta, só que na direção oposta e com um pouquinho de velocidade para lá, e ele vai ser um pouquinho maior.
fica por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo e se inscreve no canal se curtirem o projeto. Valeu e até a próxima. Um abraço.